Uma família abandonou uma cadela nas ruas, mas o que ela nos ensinou em troca é difícil de acreditar. Histórias de resgates de cães são algumas das melhores histórias. Remover cães de condições inseguras, prejudiciais e horríveis é algo que os amantes dos animais nunca se cansam de ouvir, pois é uma segunda chance muito merecida. No entanto, às vezes, nos deparamos com histórias em que não são humanos salvando cães, e sim o contrário. Essa cadelinha, depois de abandonada, foi vista nas ruas protegendo seus filhotes do frio. Contudo, o mais impressionante nisso é que ela não estava dando calor somente para os seus pequeninos. E a pessoa que encontrou aquela cena ficou completamente chocada com o que viu. Way era o nome dessa meiga cachorrinha que vivia nas ruas frias de Virrey del Pino, Argentina, junto de seus filhotinhos a quem estava amamentando. O inverno neste país costuma muitas vezes ser bastante cruel, e em uma dessas noites, Way escutou um barulho que chamou muito sua atenção. Quando ela decidiu verificar o que era aquele estranho choro, ela não encontrou nenhum de seus filhotes, e sim um bebê humano. Entregue às mãos do destino, a criança foi abandonada em um canto escuro e frio da pequena cidade. Naquelas condições, seria até difícil imaginar outro destino que não fosse a morte. Mas, por sorte, Way estava em seu caminho. Ativada pelo instinto materno natural, a cadela pegou o bebê com a boca com todo o cuidado. E assim carregou a criança para junto de seus filhotes, que logo começaram a se aninhar ao redor do menino para que ele fosse aquecido. Way apresentou o bebê aos seus pequenos, como se aqueles cãezinhos estivessem conhecendo o seu novo irmão. Assim, ela se deitou ao redor deles e aqueceu a todos para que juntos pudessem vencer o frio cortante da noite. O mais impressionante de tudo isso foi a rápida tomada de decisão da cadela. Assim que ela viu o bebê abandonado, ela logo soube que tinha que agir rápido e levá-lo para um lugar quente e seguro. E assim como a maioria das mães faria, seu instinto a ajudou a fazer tudo o que ela precisava para salvar o filhote de uma espécie que nem era a mesma da sua. E o que ela fez depois foi simplesmente sensacional. O pequeno bebê tinha apenas 1 mês de idade quando foi abandonado por sua mãe. Sem desejar criá-lo, a mãe desnaturada simplesmente abandonou a criança, a quem deram depois o nome de Santino, em um canto qualquer de um parque da cidade. Sem qualquer noção do que estava acontecendo e sem capacidade de se defender sozinho, o bebê estava entregue à morte certa, se levarmos em conta todas as probabilidades. Por ser ainda tão pequeno, nem mesmo postura ou capacidade de levantar a cabeça para ver sua mãe ir embora, o pequeno tinha na época. Encontrar um local seguro por conta própria seria algo ainda mais improvável. Sabemos que alimento e bom sono são coisas determinantes para a sobrevivência de um recém-nascido, e isso só prova o quão cruel foi a atitude dessa mulher ao deixar o próprio filho no relento, entregue à sorte. Qualquer tipo de abandono já seria motivo de revolta, mas fazer isso na época mais fria do ano aumenta e muito a incapacidade de entender o que se passa na cabeça de alguém que simplesmente larga um filho assim. Quando o fato ocorreu, a cidade estava enfrentando um frio abaixo dos 5 graus Celsius. E é claro que se Santino não fosse encontrado logo, certamente seria congelado até a morte. Para a sorte daquela criança, apesar de nenhum ser humano circular naquele horário pela região, ele não estava completamente sozinho. Todos na área já conheciam a simpática vira-lata que vagava por aquelas ruas, sempre em busca de comida e abrigo para passar suas noites. Por ser figurinha carimbada entre os moradores, eles a deram o nome de Way. Sempre davam a ela ração ou pedaços de carne, ainda mais quando descobriram que Way tinha ganhado filhotinhos. Way estava com seus instintos maternos à flor da pele, e muitos acreditam que isso foi crucial para que ela tomasse a decisão de pegar a criança para cuidar. Só que o que ninguém poderia esperar era que naquela noite a cadelinha Way faria algo diferente com seus filhotes. Ela pegou um por um em sua boca e decidiu que era hora de carregá-los para outro lugar. Dessa forma, ela reorganizou a maneira como estava deixando seus filhotes, já que agora tinha Santino sob sua responsabilidade, e por isso ela precisava adaptar a todos para que pudessem se aquecer da melhor maneira possível. E foi justamente essa relocação que permitiu que os filhotinhos de cachorro e o bebê humano pudessem dividir calor e sobreviver à madrugada gelada. Assim que o sol nasceu, uma das moradoras da região passou pelo local e escutou um som que toda mulher costuma identificar muito rápido. E logo ela notou que aquilo parecia com o choro de uma criança. Ela mudou sua rota e foi investigar o que estava acontecendo. E, para seu espanto, a moradora realmente deu de cara com um frágil e inocente menino. A cena era totalmente surreal. Não apenas pelo fato de encontrar um bebê abandonado, mas também pela incrível maneira como a cadela e seus filhotinhos se esforçavam para mantê-lo aquecido, fazendo um verdadeiro cobertor de pelos ao seu redor. Apesar de seus olhos encherem de lágrimas de emoção, ela não teve outra escolha que não fosse separar o menino de sua salvadora canina. Ainda mais que não tinha ideia quanto tempo o bebê estava exposto ao frio e qualquer segundo perdido poderia ser decisivo para sua sobrevivência.
Ela levou Santino o mais rápido que pôde a um hospital que possuía a ala pediátrica. Lá, a criança recebeu atendimento médico adequado e foi colocada totalmente fora de risco. Logo, ao saberem da chocante notícia de abandono, as autoridades começaram a investigar e não demoraram a descobrir quem era a terrível criminosa que tinha feito aquela atrocidade. A responsável pelo abandono de Santino era uma mulher com mais de 30 anos que já tinha outros 8 filhos que viviam em péssimas condições. Eles levaram as crianças para um abrigo e prenderam a mãe, que confessou que realmente tinha abandonado o recém-nascido. A notícia se espalhou e logo Wei ganhou status de heroína por todos da cidade. A forma como a cadelinha cuidou e salvou o pequeno Santino comoveu a todos, pois estava bem claro que, sem ela, o bebê teria pouquíssimas chances de ter um destino melhor. Segundo o médico que atendeu a criança, apesar de encontrarem alguns arranhões aparentes e verem que o bebê sangrava pela boca, Santino estava em condições surpreendentemente boas ao se levar em conta tudo o que ele tinha passado. Se não fosse pelos empenhos amorosos e maternos de Wei, ninguém jamais poderia saber o que teria acontecido com esse pobre bebê. O mais assustador de tudo é que um caso de abandono com destino parecido não foi o único relatado naquela região. Por volta de 2008, uma história semelhante ocorreu também na Argentina, onde um recém-nascido foi abandonado por sua mãe, uma menina de 14 anos que estava apavorada por ter se tornado mãe tão cedo e, da mesma maneira, decidiu abandonar seu filho nas ruas. A criança desse caso foi mantida em segurança e também salva por uma cadela apelidada como Latina. Segundo ao que foi apurado, a mãe da criança teria entrado em pânico e abandonado o menino em um campo cercado por caixas de madeira e lixo. Então foi aí que surgiu Latina, que de alguma forma agarrou o bebê de mais de 4 quilos e o carregou por 50 metros para colocá-lo ao lado de seus próprios filhotes. A dona da cadela relatou ter ouvido a criança chorando e que a encontrou coberta por um pano, e logo ela chamou a polícia e a criança ficou sob os cuidados das autoridades, enquanto uma decisão seria tomada sobre seu futuro. A mãe, assustada, apareceu logo depois que seu bebê foi encontrado e explicou seus motivos. Mas a verdade é que, se não fosse por Latina e pela doce Wei, esses bebês possivelmente nem futuro teriam. E por isso elas são consideradas verdadeiras heroínas caninas que devem sempre ser homenageadas, para que isso nos lembre de como o amor animal pode nos ensinar a sermos mais humanos. Com outra narrativa um pouco diferente, porém de um valor incrível, veremos com esta história a seguir a coragem e iniciativa de um menino em devolver seu cão a um abrigo após descobrir que seu pai era abusivo. O menino de 12 anos de Michigan, Estados Unidos, deixou uma filhote de pitbull na porta de um abrigo para animais. Junto da cachorra havia um brinquedinho de pelúcia para que ela se lembrasse dele e um bilhete inacreditável que surpreendeu a todos. Quando um dos funcionários do abrigo leu, ficou comovido de verdade com aquilo. No bilhete, a criança dizia ter apenas 12 anos e que ele, junto de sua mãe, tinha decidido deixar a cadelinha no abrigo sem que o pai dele soubesse de nada, pois o homem tinha a intenção de vendê-la. Mas além de não querer se separar de sua amiga canina, o garoto fez uma revelação ainda mais sinistra. Seu pai tinha feito algo muito pior com o animal. Não é por acaso que os cães são considerados os melhores amigos do homem. Eles esperam muito pouco em troca do amor que dão e sempre oferecem muito mais do que a gente espera deles. No entanto, existem pessoas mal intencionadas e sem escrúpulos que aproveitam essa lealdade dos cães para abusar deles quando não conseguem solução para seus dilemas pessoais. Por conta de sua idade e segurança, o nome verdadeiro da criança envolvida nesse triste caso será preservado. Por isso, o chamaremos de Andrés e sua cadelinha de René. O grande sonho de Andrés sempre foi ter um filhotinho de cachorro. Toda vez que seu pai o deixava trancado em seu quarto, a janela que dava para a casa ao lado era tudo o que o menino conseguia enxergar depois que ele saía, sem hora para voltar. Há muito tempo o pai do menino estava desempregado, o que inicialmente o levou a um quadro leve de depressão. Infelizmente, a maneira que o homem encontrou para sair daquela situação não foi das melhores. A princípio, algumas cervejas deram conta de amenizar suas frustrações, mas depois o homem precisou apelar para doses mais fortes, o que o levou a beber garrafas de vinho sozinho em poucas horas. Depois a vodka, até que chegou ao ponto de ele se embriagar com qualquer coisa que pudesse pagar, tornando-se um verdadeiro alcoólatra. A essa altura, Ashley, mãe de Andrés, trabalhava para sustentar a casa, se sacrificando entre o turno diário como faxineira e o noturno como garçonete. Só que havia um motivo especial para a casa vizinha fascinar tanto o jovem Andrés, pois a pitbull que vigiava o quintal tinha acabado de ganhar lindos filhotinhos, e entre eles havia uma que enchia mais os olhos do menino, e a ela Andrés secretamente deu o nome
de René. Numa noite, quando Ashley chegou e encontrou seu filho trancado no quarto, Andrés não parou de falar sobre aqueles filhotes e em como ele não se sentiria mais sozinho em casa se estivesse um deles para lhe fazer companhia. A mãe de Andrés sabia que o marido estava piorando cada vez mais em sua função de pai. Cada vez passava menos tempo em casa e só o fato de trancar o filho no quarto o dia inteiro já era um forte indício de que as coisas poderiam piorar. Ashley confrontou por diversas vezes o marido agressivo que Josh estava se tornando, e apesar dele nunca ter levantado a mão para ela ou para Andrés, os copos quebrados na cozinha e os chutes nas portas e móveis da sala eram sinais bem claros de que uma atitude mais extrema poderia ser uma questão de tempo. A ideia de ter um pitbull para fazer companhia ao filho então fez bastante sentido para Ashley, pois além de um amigo, o filho teria um guarda-costas. Na manhã seguinte, pouco antes de pegar o primeiro turno de trabalho, Ashley foi até a casa do vizinho e entregou alguns dólares em troca da fêmea, que era a preferida de seu filho. Andrés foi acordado com lambidas e uma agitação de rabo que era pura felicidade. O menino mal conseguia acreditar que seu sonho tinha se realizado e ele avisou para a mãe que o nome de sua nova amiga era René. O que Andrés não sabia era que seu sonho logo se tornaria um grande pesadelo. No primeiro dia em que ficou sozinho em casa com René, Andrés escutou seu pai fazer algumas reclamações sobre não ter sido consultado sobre o novo animal e que não estava disposto a limpar sujeira e nem mesmo alimentar o bicho. Andrés assumiu todas as responsabilidades e logo começou a treinar René, que se mostrava uma cadela muito inteligente. Como em todo fim de tarde, Josh avisou que estava saindo para beber e que era a hora do menino entrar pro quarto. Andrés protestou e disse que queria ficar com a porta destrancada, pois assim ele teria tanto a casa quanto o quintal para brincar com sua nova amiga. Mas seu pai foi irredutível. Nos primeiros dias o menino não desobedeceu e pegou a água e o sanduíche como sempre fazia. E ali ficou até sua mãe chegar e finalmente destrancá-lo. Só que a companhia de René agora abria novas possibilidades e ele não achava justo ficar vendo o dia passar. Ainda mais agora que tinha a melhor amiga do mundo para brincar. Na terceira semana, Andrés finalmente teve coragem de dar um basta naquela situação. Ele já tinha 12 anos e poderia muito bem tomar conta da casa e de seu cachorro, já que seu pai, além de não arrumar emprego, preferia aliviar toda a sua frustração em bares, além de dizer o tempo todo que venderia seu pitbull para apostar o dinheiro nas mesas de baralho. Só que Josh enxergou a coragem do filho como uma grande afronta e, pela primeira vez, a violência verbal se transformou em uma agressão. No momento em que Josh partiu para cima do menino, René, mesmo ainda sendo apenas uma filhotinha, mordeu com força a panturrilha do homem embriagado, e aquilo foi o suficiente para o sujeito descarregar a raiva que sentia na pobre cadela. A postura abusiva e agressiva do pai de Andrés se repetiu por muitas outras vezes, e Josh sempre repetia a ameaça de que iria vender o cão ou trocá-lo por bebida. Certo dia, cansado de tudo isso, Andrés foi novamente trancado no quarto e escutou René chorando por toda a tarde do lado de fora. O menino esperou sua mãe chegar do trabalho e contou toda a verdade. E eles rapidamente levaram a cachorrinha para um abrigo, onde deixaram um bilhete. As linhas escritas pelo próprio garoto durante o trajeto contavam como seu pai dava chutes nela e a tratava muito mal na maior parte do tempo. Dizia que o pai havia chutado a pitbull com tanta força que foi capaz de até machucar o rabo do animal. "Espero que vocês possam cuidar dela", dizia ao final do bilhete. O abrigo contou essa história em sua página do Facebook. Colocou fotos da cadelinha e do bilhete. Em pouco tempo, René recebeu mais de 300 pedidos de adoção. Havia muitos comentários na página elogiando a atitude e a coragem do menino, que enfrentou o próprio pai para não deixar que a cachorra sofresse ainda mais. Um usuário disse: "Queria muito que o menino soubesse que essa filhote está segura agora. Ele foi muito corajoso e generoso, pensando primeiro na cachorra." Outra internauta disse: "Queria poder abraçar esse menino. Vou rezar para que o pai dele mude. Ele não tem culpa da crueldade do pai." O abrigo onde a Pitbull ficou é uma associação sem fins lucrativos, dedicada ao cuidado e bem-estar de cães e gatos abandonados ou que sofreram agressões e abusos na rua ou em suas antigas casas. Pelas redes sociais, avisaram que René estava sendo tratada por causa das agressões que tinha sofrido. Quando chegou ao abrigo, sua cauda estava quebrada. Foi preciso levá-la ao veterinário para realizar os procedimentos necessários e recuperar o rabo do animalzinho. Avisaram também que era preciso fazer um check-up completo e remover todos os parasitas e vermes que a cachorra parecia acumular. Seria um pouco custoso e trabalhoso fazer tudo isso, mas pelo menos agora a Pitbull estava em segurança e não seria mais maltratada por ninguém. O pessoal do abrigo aproveitou o grande interesse que a postagem sobre René recebeu nas redes sociais para lembrar a todos que haviam mais de 120 animais no abrigo para adoção.
Se cada um que manifestou interesse em René resolvesse abrir o coração e a casa para um bicho de estimação de verdade, a ocupação de cachorros do abrigo seria zerada. Com toda a repercussão dessa história, o caso acabou chegando por acaso ao conhecimento de um inspetor de polícia que também ficou admirado com a coragem de Andrés. Contudo, ele não conseguiu tirar da cabeça o que estava se passando na casa daquela criança, agora que ele não tinha mais sua companheira para fazer companhia para viver sob o mesmo teto de um homem tão cruel. Usando seus recursos policiais, ele descobriu onde Andrés morava e encontrou uma casa cuja porta da sala estava aberta e a do quarto da criança estava trancada. O policial descobriu mais detalhes com os vizinhos e soube como a mãe do garoto se matava de trabalhar enquanto seu pai se esbaldava em bares. Ele encontrou o pai de Andrés em um cassino ilegal e o prendeu em flagrante. Ainda caíram sobre o homem as denúncias de maus tratos aos animais e também à criança, e isso o rendeu bons anos de cadeia. A prisão desse homem acabou sendo a liberdade de Andrés e sua mãe, que em uma nova cidade finalmente puderam ter um novo cachorrinho. No final das contas, essa é tanto a história de uma cadelinha que precisou ser abandonada para ser salva, quanto um exemplo de como às vezes uma história é capaz de mexer com nossos sentimentos ao ponto de um mesmo animal receber tantos pedidos de adoção, sendo que existem centenas de outros cães e gatos com passados muito parecidos e que acabam não gerando o interesse das pessoas. Além disso, a coragem de Andrés em se desfazer daquilo que mais amava também foi sua própria liberdade. E por causa disso, ele pôde visitar o outro abrigo para encontrar uma nova René para fazer parte de sua vida. Os abrigos e canis estão de braços abertos para receber pessoas interessadas em levar um animalzinho para casa. É ótimo saber que René vai ter vários interessados em dar a ela casa, comida, cuidados e carinho. Mas por que tanto interesse em apenas um animal? As pessoas se encantaram por sua história triste e se sentirão melhores se fizerem parte dela? Ou será que a história da Pitbull realmente aflorou nos internautas a vontade de ter um cachorro de estimação em casa? Seja como for, que toda adoção seja consciente, feita de coração aberto e não motivada apenas por impulso e métricas de redes sociais. E que nenhuma criança ou animal sofra violência em um lar onde só deviam encontrar proteção e amor. Se você gostou dessas incríveis histórias, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!